O Internacional encara o Juventude no próximo sábado no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. E o técnico Roger Machado tem algumas dúvidas no time e algumas preservações devem ocorrer. E do jogo contra a equipe do Nacional do Uruguai, até hoje pela manhã, algumas notícias dão conta de que Roger pode substituir, o Bruno Henrique na equipe. E aí poderia estar surgindo uma chance para que o Oscar Romero jogasse como camisa 8. E aí a pergunta que não quer calar, está surgindo a oportunidade para o Oscar Romero assumir essa posição tão criticada no Inter? O Roger fez questão, gente, deixou muito claro na sua entrevista coletiva mais uma vez, de que o Oscar Romero pode sim atuar como camisa 8. Mas eventualmente, em algum jogo que o Inter tenha que buscar um resultado, caso como foi agora contra o Nacional do Uruguai, algum jogo que o Inter joga em casa contra um time mais fraco e aí não precise de tanto poder defensivo, aí ele puxa o Fernando para junto dos zagueiros, vira quase com o terceiro zagueiro, e aí o Oscar joga ali como até primeiro volante, como ele falou, primeiro, segundo volante ali, ajudando nas questões também de marcação. Em jogos que o Inter tem que propor, em jogos duros do Campeonato Brasileiro, por exemplo, dificilmente ele vai sair jogando como camisa 8. Então meio que esqueçam essa possibilidade do Oscar Romero ser o camisa 8. Agora, o próprio jogador deixou claro em entrevista pós-jogo de que gostaria sim de jogar nessa função. Um pouco mais atrás, distribuindo bolas. Só que aí uma pergunta que não quer calar. Será que o Inter tem vai ter um sistema defensivo protegido? Porque o Fernando é um cara que protege muito bem, mas é um cara veterano. Não vai aguentar daqui a pouco cobrir os dois lados. O segundo volante também tem que marcar, também tem que recuar. Então eu acho que o Roger vai utilizar sim o Oscar Romero, mas não desde o princípio dos jogos. Se ele utilizar o Oscar Romero no princípio do jogo, deve ser na sua posição original, que é como meio armador, tá? Ou até jogando pela direita ali na do Tabata, por exemplo. Mas eu acho que como segundo volante, não. Ele vai utilizar só quando necessitar realmente de uma reação imediata, algo eventual, e não como corriqueiro na minha avaliação. Ele pode ser o novo camisa 8 do Inter? Pode, mas não é a tendência que ele seja titular jogando com a camisa 8. E aí a gente pode até citar aqui, a gente poderia utilizar, por exemplo, o Luiz Otávio, que é um camisa 5, joga também de 8, poderia fazer Fernando e Luiz Otávio. Muitos dizem, então coloca o Ronaldo e não deixa o Bruno Henrique. Enfim, são coisas para o Roger definir até o jogo de sábado contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O que se sabe é que o jogador se colocou à disposição para jogar como 8, que o técnico Roger gostou da atuação dele contra o Nacional do Uruguai e que abre sim uma possibilidade dele atuar. Não digo só como camisa 8, mas sim também jogando, auxiliando ali com o Alan Patrick. Eu gostaria muito de ver, o Inter com 2 volantes e 2 meias. Um 4-4-2. Tá caindo de maduro. O Roger precisa, na minha avaliação, se reinventar em algumas questões. E nessa de mudar o esquema, eu acho que é uma boa. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião sobre esta questão. O Vaguinha trouxe a informação hoje pela manhã no vídeo dele, só corroborando tudo aquilo que eu já tinha falado aqui no canal, que eu também tinha como informação, sobre o Ricardo Matias. Mas ela é surpreendente porque a informação do Vaguinha é de que uma fonte dentro do estádio Beira-Rio, dentro do CT Parque Gigante, teria confidenciado de que o Ricardo Matias está deslumbrado. Está deslumbrado. Subiu para a cabeça, jogar entre os profissionais, fez gol lá na Arena Itaquera e não tem rendido nos treinamentos. A primeira informação que eu tinha é que realmente isso estava acontecendo, que o Roger estava descontente dele nos treinamentos apenas na parte técnica. Essa questão de que o Vaguinha trouxe hoje, falando sobre questões de escolhas erradas do jogador, não é nada grave, segundo o próprio Vaguinha. Mas escolhas de amizades, estar deslumbrado com jogar num time como o Inter, isso tem perturbado a cabeça do jogador e corrobora com a informação que eu tenho também dentro de campo. A atuação dele nos treinamentos é ruim, e ainda mais que ele desceu para o Sub-20 para jogar no Sub-20 e as atuações dele no Sub-20 também não chamam nada a atenção. Isso tudo está indo para o ouvido do Roger. Se ele não se dedicar no Sub-20, não fazer bons jogos, não crescer a atuação também no Sub-20, ele dificilmente vai voltar ao grupo principal, gente. O Roger já desceu o jogador para o Sub-20 para que ele tenha ritmo de jogo, para que ele se empenhe por lá, para que demonstre que merece estar entre os titulares. E muito me surpreende realmente essa informação de que no Sub-20 ele também não está mostrando muito envolvimento. A parte técnica dele
sabe? Não tá jogando nada, me parece que não tá nem aí. Isso é preocupante, gente. Nós precisamos sim de um camisa 9, de um centroavante, e seria a oportunidade ideal para o Ricardo Matias agora ter chances no ataque do Inter. Agora, se ele não realmente... A informação que tá aí, né, que o Vaguinha trouxe hoje, se ela realmente se confirmar, e o cara não tá entregando nada nem no sub-20, está deslumbrado, não tá treinando bem com um profissional, aí não tem como defender o jogador. Agora, que pena, quero fazer um parênteses aqui, tá? Que pena que a gente não consegue mais ver os treinamentos. Porque aí a gente fica comendo, claro, na mão de fontes, das questões que falam. Não estou dizendo que está errado, mas eu digo, tu fica na opinião do profissional, tipo do Roger. Ele está dizendo que o cara não está bem, precisa crescer e tal. Vamos acreditar no que ele fala. Mas que bom naquela época que a gente podia, né, assistir os treinamentos. E aí tu mesmo via com o teu olho lá. Tu fazia a tua própria análise se o jogador estava bem ou não. O que fica é uma preocupação, tá? Porque se o jogador realmente não se ajudar, ele dificilmente terá novas chances com o técnico Roger Machado. Que pena. Como falei, o Inter precisa de um camisa 9, o Inter precisa de um centroavante, e essas informações não agregam em nada, né? E o Ricardo Matias precisa colocar o pezinho dele na terra. Ele precisa se dedicar aos treinamentos, seja no sub-20, nos jogos sub-20, nos treinamentos do principal, porque senão... Eu já vi vários jogadores, isso acontecer com vários jogadores. Passa do sub-20, né? Mesmo antes de chegar ao profissional, vai direto pro veterano. Não tem chance em clube grande, acaba se ralando depois. Tomara que isso não aconteça com o Ricardo Matias, que eu acho que tem potencial e poderia sim estar, inclusive, sendo relacionados por jogos do Inter no Brasileiro, na Libertadores e agora, daqui pra frente, também na Copa do Brasil. Mas... é a minha opinião. Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esta questão envolvendo, né, o Ricardo Matias.